Olá, meus amores, sejam bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Albuquerque e hoje nós vamos dar sequência ao nosso projeto de 10 dias focados no seu exame de ordem para garantir o seu foco total, sua concentração nesse clima final de recesso. Então, hoje é o nosso dia 2, dia 25 de dezembro de 2021 e nós vamos juntos aqui falar sobre um tema que a OAB vem cobrando demais na sua prova de processo do trabalho, que é o preparo recursal. Luísa, o que é preparo recursal? Gente, o preparo recursal ele vai ser formado de duas parcelas. Então, você tem que o preparo recursal, ele vai ser igual a que ele vai ser formado pelas custas e ele vai ser formado pelo depósito. Então, se você vai recorrer no processo do trabalho, você vai ter que cumprir os pressupostos recursais. O que são esses pressupostos? São os requisitos que você tem que observar: cabimento, tempestividade, interesse, regularidade de representação, dentre outros requisitos. E um desses requisitos é o preparo recursal. O que é isso? Você tem que fazer o recolhimento das custas e do depósito e comprovar isso no processo. Então, o preparo recursal ele é formado pelas custas e pelo depósito recursal. No processo do trabalho, essas custas, elas vão ser arbitradas pelo juiz, né? E são calculadas aqui, ó, no percentual de 2% do valor da causa do valor da condenação. Então, dependendo do caso, eu vou ter 2% do valor da causa ou 2% do valor da condenação. E eu tenho que recolher as custas, salvo se eu for beneficiária de gratuidade da justiça ou integrar a fazenda pública. Então, quem não recolhe custas? Não recolhe custas o beneficiário da gratuidade da justiça, não recolhe custas a fazenda pública e não recolhe por custas o MPT. Então, essas pessoas vão recorrer no processo, elas não vão precisar recolher as custas. Agora, quando você chega aqui no depósito, presta atenção que a pegadinha é essa, para você não cair seu olho, ó, ficar treinado. Aqui no depósito recursal, eu tenho duas situações. Eu tenho pessoas que são isentas e eu tenho pessoas que recolhem pela metade. Luísa, pelo amor de Deus, é difícil, mas você vai conseguir lembrar. Então, a CLT estabeleceu que o depósito recursal ele é dispensado para determinadas pessoas, vou já te falar quem são, e para outras ele é recolhido pela metade. Ou seja, se eu tinha que fazer um depósito de 10 mil reais e estou neste rol dos que recolhem pela metade, eu só vou recolher 5 mil, metade do valor devido. Quem é isento e quem é que vai recolher pela metade? Para facilitar a sua vida, são 4 para cada lado, né? 4 pessoas são isentas e 4 irão recolher pela metade. Quem é
é isento? Quem é isento, gente? Quem é mais pobrezinho, né? Quem vai ser isento? Beneficiário de gratuidade. Quem vai ser isento? A massa falida. Quem vai ser isento? Empresa em recuperação judicial. Quem vai ser isento? A entidade filantrópica. E quem vai recolher pela metade? Vou até mudar a cor aqui para você ficar com a sua memória fotográfica, né? A parte de cima não tá aparecendo. Pronto, melhorou. Vai recolher pela metade o empregador doméstico, vai recolher pela metade a microempresa, a empresa de pequeno porte, e vai recolher também pela metade a associação sem fins lucrativos. Luísa, como é que eu vou fazer para eu não confundir quem é isento com quem recolhe pela metade? Você vai sempre pensar, recolhe pela metade quem tem mais condição, é isento quem não tem condição, gente. A pessoa não tem de onde tirar o dinheiro. Imagina, se ela é beneficiária de gratuidade, ela não tem condição de pagar nem as custas. O depósito, que é aquele valor de 10 mil ou 20 mil reais, ela não tem condição mesmo. Então, o beneficiário de gratuidade não paga porque ele não tem como. A massa falida é a empresa de recuperação judicial. São empresas que estão com seus bens bloqueados pelo juízo falimentar, o juízo de recuperação judicial. Ela não tem como tirar esse dinheiro para garantir o processo. Então, efetivamente, não tem como depositar, porque o dinheiro está todo preso lá no juízo falimentar ou que está processando a recuperação judicial. A entidade filantrópica, gente, é aquela entidade que vai para o céu. Eu sempre brinco com vocês, né? Porque ela faz uma atividade boa para a sociedade. Ela realiza filantropia, ela cuida de crianças carentes, ela ajuda criança com câncer, ela cuida de idoso, enfim. Ela faz algo para a sociedade, que se volta para a sociedade. E a gente não quer tirar o dinheiro dessa associação filantrópica, porque realmente o dinheiro está sendo usado em benefício da coletividade. Então ela não vai adiantar nada naquele processo, ela vai recorrer sem precisar depositar. Agora, outras pessoas podem depositar, porém elas não podem tanto como uma pessoa qualquer. Imagina um empregador doméstico. O empregador doméstico, se ele tira do bolso 10 mil reais, tá quase 11 já, e quase 21 mil reais, acabou ali a economia daquela família, se ela tiver esse dinheiro, né? A maioria das famílias não tem essa reserva financeira. Então, a CLT deu para ele a possibilidade de recolher pela metade. Assim como os microempreendedores, empresas de pequeno porte, são empresas que têm menos dinheiro. Não é que ela não tem dinheiro, mas ela tem menos dinheiro do que uma empresa de grande porte, de médio porte. Então, recolhe pela metade. Associações sem fins lucrativos também vão recolher pela metade. Então, tem pessoas que recolhem de forma integral, pessoas que recolhem pela metade e pessoas que são isentas. Isentos e recolhem pela metade. Como sua prova é objetiva, você tem a possibilidade de querer, por exemplo, só decorar quem é isento, né? E aí você já consegue fazer as questões por eliminação, né? Se você conseguir decorar tudo, melhor. Mas se você não puder, não conseguir, pelo menos o isento tenta decorar, porque isso vai te ajudar lá na sua prova. E aí você vai ler, quando terminar o vídeo, o parágrafo 10º, que vai falar dos isentos, ó, artigo 899, parágrafo 10º da CLT. E quem recolhe pela metade vai estar lá no artigo 899, parágrafo 9º da sua CLT. Além de você recolher as custas do depósito, é fundamental, é imprescindível
possível que esse preparo recursal ele seja comprovado. Então, não basta eu emitir uma guia de custas e depositar, não basta. Eu tenho que anexar ao meu recurso o comprovante que eu realizei o preparo. Então, olha o que eu estou te falando. Eu estou te falando que a parte tem que recolher as custas e depositar e tem que comprovar no processo. A ausência de comprovação, ela gera automaticamente a deserção do recurso. Ficou difícil, né? Então, ela tem que ser comprovada sob pena de deserção. O que significa, Luísa, deserção do recurso? Significa que o seu recurso não cumpriu o pressuposto preparo. Não cumpriu. E simplesmente, se não tem um requisito, o que acontece? O processo fica trancado. Você não pode dar seguimento. Ele não vai ser conhecido, aquele recurso. Então, o preparo recursal ele tem que ser feito e comprovado no prazo do recurso, sob pena de deserção. O que acontece com a deserção? Recurso não conhecido. Por que não é conhecido? Porque não cumpriu o requisito. Então, recolher e comprovar. Não comprovou, o que acontece? Deserção desse recurso. E aí, a gente vai ter a fundamentação, caso você queira dar uma lida, no artigo 789, parágrafo 1º da CLT, combinadinho aqui com a súmula 245 do TST. Aí o que pode acontecer também, ó como a vida é difícil aqui no recurso. Pode acontecer que o seu preparo recursal ele seja feito de forma incompleta. Imagina aqui, por exemplo, que você não recolheu 2%, você recolheu 1%, ficou incompleto. Ou então, ao invés de você fazer o depósito certo, você depositou errado. Faltou alguns reais, faltou alguns centavos. E aí vem a legislação e fala o seguinte: se você fez o preparo, se você comprovou o preparo, mas você não fez de forma correta, porque faltou um pouco, né, de custo ou um pouco de depósito, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter o prazo de 5 dias após a intimação do relator para você complementar. Então, em caso de realização do preparo de forma incompleta, o preparo foi comprovado, mas foi feito de forma incompleta, eu tenho que te dar o prazo de 5 dias para complementação. Luísa, passou os 5 dias e eu me esqueci de completar. E agora? Aí agora realmente não tem mais o que fazer. O seu recurso vai ser julgado deserto. O que acontece na deserção? Não conhecido por ausência de requisito, de pressuposto processual. Então, você vai ter aqui esse prazo na OJ 140, tá? Da SDI 1. Do TST. Então, o que eu te falei aqui? Essa matéria é bem difícil, vem comigo, vamos repetir. O preparo recursal, ele é formado de 2 requisitos. Quais? Ele é formado pelas custas e ele é formado pelo depósito. As custas, elas são devidas por quem? Pelo vencido, e elas serão pagas no percentual de 2% do valor da causa do valor da condenação. Você vai lá, paga as custas e comprova no processo. Além de pagar as custas, o que eu tenho que fazer? Recolher o depósito. Esse depósito ele é uma garantia do juízo. E eu vou recolher o depósito e também vou comprovar. Custas e depósitos são recolhidos e comprovados. E caso eu me adeque a um rol que é previsto na CLT, eu sou isenta do depósito, assim como eu posso também recolher pela metade. Quem é isento? Isento é quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro? Beneficiário de gratuidade.
massa falida, empresa em recuperação judicial e aquela pessoa que vai pro céu. Quem vai pro céu? Entidade filantrópica. Então, esses são os isentos. Quem é que recolhe pela metade? Recolhe pela metade quem tem um pouquinho de dinheiro. Quem tem? O empregador doméstico, a empresa de pequeno porte, o microempreendedor, a microempresa e também a associação sem fins lucrativos. Elas vão recolher pela metade. O que acontece nesse processo, se a pessoa faz o preparo e não comprova, ela recolheu tudinho, mas não juntou o comprovante, o que acontece? Automaticamente o processo vai ser reconhecido aqui pelo magistrado a deserção do recurso, a ausência de pressuposto, recurso não conhecido, recurso trancado, fica parado, fica bloqueado, não tem o que você fazer. Porém, se o seu problema não foi a comprovação, você até comprovou, porém você fez de forma incompleta, não recolheu tudo que era devido, que acontece. O relator ele vai te dar 5 dias para você corrigir o seu erro. E aí você vai lá e complementa e o recurso tá ok, vai ser conhecido. Caso você não complemente, o que acontece? Faltou o requisito, pressuposto recursal, recurso deserto, recurso não conhecido, recurso trancado. Então é importante que você associe na sua cabeça que o preparo recursal é formado de custas e depósitos. Também é importante que você associe na sua cabeça que deserção é sinônimo de quê? Preparo indevidamente realizado, ou não foi comprovado, ou foi feito de forma insuficiente e não houve a complementação no prazo. Então, essa é uma matéria bem difícil, eu espero que vocês tenham entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, manda pra mim aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, deixa meu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. A gente precisa aí de seguidores e inscritos para conseguir aumentar o engajamento da página, liberar novas funcionalidades que o YouTube só começa a liberar quando a gente tem 1000 seguidores. Então, me ajuda aí para eu poder continuar te ajudando. Beijinhos, fiquem com Deus e não esqueçam de pedir para o Papai Noel a aprovação de vocês nessa primeira fase do exame de ordem.